Fala, galerinha do meu canal xadrez. Tum, tum, tum. Vocês gostam de um rockinho? Eu gosto. Como vocês estão? Tudo jóia, pessoal? Ó, hoje nós vamos falar do terceiro volume do Guco, desse livro aqui, ó. E ó, o primeiro tópico, o primeiro capítulo desse livro, que é sobre o par de bispos. Primeiro capítulo, tá? O par de bispos é um negócio legal, porque sempre me intrigou, né? Acho que vocês também, que a gente vê os grandes mestres falando, né? Par de bispo, tal, como eles amam, né? O par de bispo, só que a gente às vezes não sabe, né? Converter isso para uma vantagem, como que a gente usa o par de bispos, né? E aqui a gente vai ver, pessoal, que a vantagem do par de bispos ela se torna mais evidente no final. Olha só, quando o número de peças é reduzido do tabuleiro, porque no meio jogo o par de bispos ele pode ser ofuscado, né, por outros fatores, como quem tem uma coluna aberta, quem tem um rei pior, né, um rei mais fraco, estrutura de peões toda fumbicada, enfim. Só que no final, o par de bispos, eles, na maioria das vezes, são melhores do que bispo e cavalo ou dois cavalos. Bom, então por exemplo, nessa partida, vocês vão ver como que o par de bispos vão dominar o bispo e o cavalo, tá? Das pretas. Então o Boris Guco está de brancas e o Kremenetsky está de pretas. Então vamos lá. Inclusive é uma siciliana. Vocês vão ver como é que o Guco vai pisar em cima de uma siciliana. 1983, Campeonato de Moscou. Vamos lá. E4, C5, cavalo C3, E6, G3, D5, E por D5, E por D5, bispo G2, equino F6 e D3. Esse lance é interessante, por quê? Porque ele força as pretas a empurrarem D4, desculpa. Porque o peão aqui, em D5, você pode pensar que ele está bem protegido, né? Porque, poxa, tem, ó, dama e cavalo, duas defesas. E tem cavalo e bispo, dois ataques. Tudo bem. Só que o cara vai jogar um dama F3 aqui e ameaçar tomar e trocar tudo. Ó, cavalo toma, cavalo retoma, dama toma, bispo toma e troca tudo, só que as brancas ficam com um peão a mais. Ou, por exemplo, um bispo G5, né? Que aí vai cravar um dos defensores do peão e vai ameaçar tomar, né? E outra coisa, o cara pode até tomar aqui, ó, toma, dama toma, cavalo toma. E o cara não tem aquele cheque para tomar depois, porque ele vai dar um cheque e o cavalo volta, né? Então, devido a esse tipo de complicaçãozinha, o cara falou assim, não, beleza, empurrou o D5, o D4, cavalo E4, cavalo por, e aí, eis a questão, toma de bispo ou toma de peão, né? Vocês vão ver que tem uma ideia muito legal, o Guco, ele tomou de peão, tá? Por que ele tomou de peão, pessoal? Ele quer transladar o cavalo para a casa de D5, então o que ele viu aqui? Ele viu uma ideia, então ele atrelou essa tomada a uma ideia. Concorda? O cavalo vai fazer um zigue-zague aqui, ó, E2, F4, D5 e vai ter um posto avançado muito bom aqui. Beleza? E aí deixa o preto se virar. Para lidar com isso, tá? O coisinho aqui, o aluno dele, do Guco, o Joel, ele até falou, né? Falou assim, caramba, cara, isso aqui era uma novidade na época, né? Ele falou assim, eu já joguei essa variante de pretas, assim, eu nunca vi esse lance, ou nunca
nunca me preparei para algo assim, né, contra isso. E o Guco ele falou assim, isso é incomum. Aí o aluno ele até pergunta, né, qual que é o objetivo, né, desse lance? Ele falou assim, meu amigo, o objetivo, né, do lance, o valor objetivo dos lances no xadrez, na maioria das vezes é subjetivo, tá? Por quê? Não tem um caminho das pedras, não tem um protocolo para você sempre seguir que vai sempre te dar vantagem, que você sempre vai ficar melhor. Porque senão todo mundo ia jogar a mesma coisa e ia ser, isso aí era o fim do xadrez, né? Então é o seguinte, ó, o que ele quis dizer com isso? Ele falou, ó, a tomada com o peão tem uma ideia atrelada a isso, que é levar o meu cavalo para cá. Cabe ao meu adversário perceber isso, tomar uma providência ou não, o azar é o dele, tá? Entendeu? Então, moral da história, as pretas têm que tirar da manga alguma coisa, ver o que eles vão fazer contra a ameaça do cavalo vir para D5. Então, beleza, vamos lá. O preto aqui jogou bispo E7. Hugo, por que ele não fez o lance mais natural aqui, né? Jogou o rinoceronte em C6. Porque ele jogou o bispo E7 porque ele quer lidar com o cavalo em D5 de uma maneira diferente. Ele quer jogar esse cavalo em F6 para poder trocar, eventualmente tirar esse cavalo daqui. Então, ó, com o cavalo aqui ele consegue transladar para D7 e F6. Concorda? Sendo que se o cavalo estivesse em F6 ele não consegue fazer isso. Porque a hora que o cavalo vier para cá, o cavalo branco, ele consegue trocar, entendeu? Então essa é a ideia. Se ele jogar o cavalo em C6 ele não consegue transladar para cá, porque ele precisa dessa rota. Beleza? É o plano. A máquina diz que esse aqui é melhor, inclusive, né? Esse aqui é mais ativo, tem mais perspectivas para esse cavalo. E ele vai trocar um dos bispos pretos e tal, mas enfim, é a vida, né? That's life, that's life, that's what all the people say. Enfim, bora. Bispo E7, cavalo E2, chegou. Roque, mais roque, olha só. Brancas, mais roque, Patrícia Bravanel. Patrícia Bravanel. Cavalo D7. E vamos lá. O que você jogaria aqui, pessoal? Exercício, hein? Exercício. Você está de brancas. O que você joga? Você tem várias alternativas aqui, ó. O Joel, por exemplo, ele pensou o quê? Abre aspas. Ele falou assim, cara, eu poderia jogar um cavalo F4 para vir, o bispo em F4, poderia jogar um F4, né? Tem várias coisas aqui. Ele pensou no seguinte, ó, o cavalo F4, porque se o cara jogar um cavalo F6, ele tem o E5. Concorda? Eu acho bom também, eu acho um lance bom. E se ele joga esse, se o cara vier para cá, ele tem em B6 ele tem um A4, tá? Ameaçando A5. E o cavalo tem que voltar, né? Porque se ele vier para C4, ele vai jogar um B3 e aí só tem uma casa para voltar e vai levar o E5 do mesmo jeito. Concorda? E não vai impedir o cavalo de entrar aqui, porque o bispo está vigiando essa diagonal. Concorda? Então vamos lá. Essa é uma ideia, tá bom? Jogar o cavalo em F4. O bispo em F4, o Guco diz que não é muito legal, porque você tira a casa do cavalo e o cara vai jogar um bispo F6 e aí morreu o cavalo, né? Porque esse cavalo não tem casa nenhuma para ele ir. Ele não tem essa, não tem essa, não tem essa. Vai ter que jogar para cá, para depois jogar para cá. Olha a tristeza, né? Fica pior. E o F4,
É ruim porque tira a casa tanto do cavalo quanto do bispo, né? O F4 seria bom, pessoal, se você tivesse um ataque no rei, né? As peças todas desenvolvidinhas, nas casas ativas, né? Mas você vai falar o quê? Que ataque que você tem aqui para você empurrar um F4? Teu cavalo está em D2, teu bispo está em F1, as torres não estão conectadas. Vai atacar o que aqui? Então, você tem que melhorar a posição das suas peças antes de empurrar os peões. Então, ó, aproveitando que esse cavalo está em D7, você de brancas, você tem outras opções além desse cavalo aqui em D5. Você pode, por exemplo, visar o quê? Destruir o centro das pretas. Veja que o cavalo aqui, ó, impede esse bispo de sair, né? E esse cavalo aqui, ó, ele não está em C6, então ele não vigia essa casa. Então você pode atacar esse peão. Concorda comigo? Então qual que é o lance jogado pelo Guco aqui, ó? C3. C3 é um lance que exclama. E o cara tomou o peão, cavalo retoma. Veja que ele vai até mais rápido agora, né? Para cá. E ele jogou bispo F6. Pause. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Muita gente. Gente, eu tô com tosse. Muita gente cai no erro de fazer esse aqui, ó. Cavalo em B5. Não tem lógica. Você tem uma casa naturalmente protegida em D5. Então você vai para cá para quê? O cara jogar um dama B6 aqui? Você tem que voltar? Não faz isso, né? Tá difícil, pessoal. Tá difícil. Ou então um cavalo B5, né? Um cavalo D5. Só que assim, pessoal, o cavalo D5 ele é um lance bom, tá? O Guco ele estava em dúvida entre dois lances. Esse aqui e o lance que foi jogado. Por que ele não jogou o cavalo em D2 e em D5? Porque ele ficou com medo disso aqui, ó. Medo sim, né? Ele falou assim, putz, isso aqui é chato. Né? Não é medo, mas poxa, agora esse bispo não pode sair daqui, né? O meu bispo não pode vir para F4 porque está caindo o peão. E aí você não pode empurrar o peão porque cai a torre. Você tem que defender o peão porque o cavalo vai vir para B6, né? Depois vai vir para cá, vai pesar. Então pode ter uns probleminha. Então teria que jogar um torre B1. E veja que as pretas teriam um cavalo B6. E aí, ó, analisando friamente, veja que as pretas conseguiram neutralizar esse rinoceronte que virou um elefante, um peso morto, né? Não faz mal para ninguém mais, né? Então o que aconteceu? Ele saiu da frente do bispo, agora esse bispo entra em jogo, a dama vai sair, conecta as torres, o cavalo veio para uma casa boa e lidou com a ameaça. Concorda comigo? O preto se soltou aqui, se soltou. Então seria chato. O que o Guco fez? Ele pensou o seguinte: eu preciso proteger, segurar essa casa aqui, para o bispo não vir. Ele quer a iniciativa, ou seja, ele quer deixar o preto reativo ao que ele faz. Então ele jogou bispo E3 e outra coisa. Agora, além de segurar a casa de D4, esse bispo não vem mais, o cavalo fica difícil dele sair daqui, ó, porque esse cavalo sair, tá caindo do C5, com o tempo na torre, concorda? Então, não seria prudente. Então ele jogou bispo E3, aí ó, o preto falou o seguinte: você quer saber de uma coisa? Esse cachorro desgraçado que tá querendo pular para cá, tá querendo encher o saco, eu vou mandar ele pro centro de zoonose. Chega, foi pro reino da glória. O cachorro toma logo, tomou C
B por C3, dama A5. Pausa. Isso aqui é o melhor lance, tá? Melhor caso. Agora, veja, pessoal, que você tem um dilema agora. Ó. C3 está atacado. Proteger C3 ou não proteger C3? Eis a questão, tá? Outro exercício para vocês. Como que você, de brancas, agarra a iniciativa? Fica com a iniciativa e não devolve a iniciativa, tá? Esse exercício é difícil, é um pouquinho difícil. Mas veja só, o Joel, que é o aluno aqui, ele acertou o lance. Veja que se você defende, você fica passivo, né? Se você jogar, por exemplo, um dama C2, ó, dama C2, o cara vai jogar um cavalo E5. Ou se você jogar, por exemplo, um dama D3, ele vai soltar. Veja só que ou o cavalo para E5 ou o cavalo para B6, ele está mirando aqui depois, tá? Você não vai poder avançar porque a casa vai ficar... Não, se bem que não. Aqui não, ele não teria aqui por enquanto. Falei besteira. Mas pelo menos o bispo sai, conecta as torres e ele se desenvolveu. Esse é o problema, tá? Tem um jeito, tem um lance aqui que você deixa o preto bem amarrado, tá? Pausa o vídeo, veja se você descobriu. Vou dar o spoiler em 3, 2, 1. O lance é dama D5, exclama. Dama D5, exclama. Por quê? Você não deixa o cavalo se desenvolver, tá? Porque o cara vai fazer o que aqui, ó? Você tem que pensar o seguinte, você tem que atrapalhar o desenvolvimento do cara. E outra, ele vai tomar esse peão fraco? Ele tem um peão fraco aqui em C5 também. Então esse peão aqui tá fraco, você vai tomar ele depois. E ó, se o cara me joga esse, pra sair com o cavalo dando um descoberto na dama, você joga esse, meu amigo. E aí o cavalo está cravado, porque senão leva mate, né? Veja aqui, se o cara não pode sair com o cavalo, porque perde aqui, tem que tomar, e parabéns para você, né? É mate. Não adianta você voltar com o cavalo, porque é inútil, concorda? Então, esse aqui é o lance. Né? Então, esse sacrifício de peão previne as pretas de completar o desenvolvimento. Concorda? E aí, ó, torre E8 pelas pretas, torre de F em D1, dama toma, já está com peão a mais, torre de A em C1, dama volta para A5, tá? E vamos lá. Aqui você novamente tem diversas opções. Algumas opções até seguram a iniciativa, tá? Por exemplo, ó, bispo por C5 é uma boa. O cara vai tomar, você toma com o tempo na dama, né? É que aqui você continua com a iniciativa, mas você entrega o par de bispo, né? E não é o caso. Não é o tema dessa partida, né? A partida é o par de bispos, né? Veja que F4, não sei se F4 às vezes leva para algumas complicações, umas posições muito incertas, sabe? E até tensas, o cara vai dar um tempo na dama, dama por C5, dama por A2. É meio difícil, meio complicado isso aqui, né, de jogar. Então, ia depender de muita coisa. Assim, né? Então, F4. Qual que é o lance aqui, pessoal? O problema aqui, problema entre aspas, é que a branca tem alguns lances bons, que seguram a iniciativa, mas tem um lance que transpõe diretamente para um final vencedor, que é E5, cara. E5. Olha só que legal.
né? E aí o cara tomou com tempo na dama. Ó, veja só, hein? Tá com 2 peões a mais as pretas. O Guco retomou porque tem uma malandragem, né? Dama toma. Esse, olha que lindo. Olha que lindo. E aqui o preto tem que tomar torre. Tem que tomar torre. Porque se joga o dama B6, por exemplo, vai cair o cavalo e eu estou ameaçando não só a dama com o bispo, mas cheque-mate em E8. Então, perigo, é um perigo. Aqui, no caso, as pretas têm que tomar, tá? Então, tomou, né? A dama por C5 é forçado, bispo por C5, bispo G4 pelas pretas, melhor lance da posição. Por que esse lance exclamou? Poxa vida, parece um lance tão natural, né? Por que exclama, né? Sim, ele é um lance natural, pessoal, mas é um lance muito bom também. Porque você pensa assim, puxa, mas você está devolvendo, o preto está com 2 peões a mais. Você vai devolver um, porque ó, o bispo G2 esse peão aqui vai voar no pau, né? Agora, só que você tem que perceber o seguinte, o preto aqui, para jogar um bispo G4, ele pensa no seguinte, devolver esse peão é a única maneira razoável, né, e racional de eu completar o desenvolvimento, cara. Porque se eu ficar escravo desse peão, veja que acabou a torre, que essa torre não joga, e acabou o bispo, porque o bispo não joga. Concorda? Você não vai fazer isso porque passar a torre para cá é muito lento. Concorda comigo? Não vai poder atacar o bispo porque a torre está no ar, né? Então ele falou assim, devolve um peão, tudo bem, eu ataco a torre dele, troca tudo, beleza. Só que aí tem um probleminha. E agora começa o show, ó. Por quê? O Guco foi lá. Recuperou pelo menos um peão, agora recuperou tudo. Devolveu, tá com os peões iguais, agora materialmente está igual. Só que o preto, ele tinha um lance que é mais teimoso aqui, ó. Ele tinha que ter jogado esse, tá? Por quê, pessoal? Lembra que a gente falou no começo do vídeo que a força do par de bispos, ela cresce, ela potencializa conforme as peças vão deixando o tabuleiro. O tabuleiro vai se esvaziando. Então o preto tinha que ter, seria uma melhor opção, manter as torres no jogo, no tabuleiro. Mas ele não jogou a torre aqui, ele tomou. Ele trocou as torres. E aí o Guco tomou aqui. E agora esse final eu queria que vocês prestassem bastante atenção. A6, né? Porque está atacado. Bispo B7 ataca de novo. Bispo E2 protege o peão. F4 dá o toque de Minerva. Cavalo D7. E agora é um ponto muito importante para você que está assistindo. Presta bastante atenção, meu amigo, minha amiga. O que você jogaria de brancas aqui, ó? Não é tão difícil, isso aqui é fácil, tá? Quando você aprende. É um lance que você domina o cavalo com o bispo. O lance correto que foi jogado foi bispo D4. Por quê? Olha só. O bispo 2 casas atrás do cavalo, olha só, você tira as casas do cavalo. O cavalo não tem B6, C5, E5, F6. Não tem nenhuma dessas casas. Então esse bispo domina o cavalo só pode ir para trás. Concorda comigo? E aqui, pessoal, agora que você sabe, maravilha, né? Mas veja aqui, ó. Se você joga esse atacando, o cara vem aqui e troca o par de bispo, né? Então você tem que trocar, o cara vai passar o peão e vai tentar, o seu bispo está atacado, concorda? Então, vamos lá, esse bispo estava aqui, né? O bispo estava em E2 protegendo.
E se você jogar, ó, esse foi o lance, tá bom, pessoal? Para dominar o cavalo. Mas antes eu quero mostrar para vocês que você nunca joga esse B4, porque tem uma malandragem aqui. Na verdade, ela é um tema do xadrez. Especificamente quando o seu adversário tá com cavalo, bispo e cavalo, e você com o par de bispos. A única esperança do preto aqui é ele construir uma fortaleza e impedir o seu rei de chegar, de acessar o flanco das peças pretas, tá? Então, se você joga um bispo B4, olha só o que acontece. Permite as pretas construírem essa fortaleza. Então ele vai jogar o cavalo em B6. Olha só. Rei F2, bispo C4. Atacou, né? Teria que vir para A3, cavalo D5, bispo D2, porque, né, vai começar a pesar. F5 e o rei preto não tem nenhuma rota para acessar o campo das pretas. Por quê, pessoal? Olha só. Olha a restrição que tá as casas das brancas. Esse rei não tem nenhuma dessas casas, gente. Viu só como ele está restrito? Então, ó, guarde esse tipo de posição. Quando o cara está com o par de bispos e você está com bispo e cavalo, você tem que construir essa fortalezinha. Não deixa o rei do cara chegar, tá? Restringe ao máximo isso. Então vamos voltar aqui como que estava, né? A posição. Esse bispo estava aqui, bispo em E2, o cachorro estava em D7, tá aqui, tá assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bom, estava assim. Então, ó, dito isso, pessoal, foi jogado, né, o bispo em C4. Rei F8. E aí, ó, as brancas. O que o Boris Gluck quis aqui? Ó? Ele pensou assim, ó, eu não quero dar essa diagonal para as pretas, tá? Que é o bispo branco, de A2, G8. Então, o que ele fez? Jogou bispo em D5. Ó, segurou a diagonal. Beleza? Beleza. G6. O cara jogou G6. Rei F2, bispo G4, cuidado aqui, cuidado com isso daqui, ó, porque aí você fala assim, não, o cara vai construir, eu vou entrar com o meu rei logo. Cuidado, porque aqui o cara troca um dos bispos, hein? Joga um bispo E6. E aí você tem que tomar, porque se você sair, tá caindo o peão de A2. Cuidado aqui, pessoal, ó. Rei E3 não é o lance agora. Tá? R3 não é o lance agora. Então o que ele jogou? Bispo, bola 7. Tá bom? Bispo veio para E6. A3. Bispo C4. E agora veja, olha que interessante como que o Guco foi malandro aqui, né? Ele deu, por fim ele deu a diagonal para as pretas, mas a que custo? Olha só o maracujá que tá isso daqui, ó. As casas pretas do rock. Tá um buraco, tá tudo fraco as casas pretas. E eu tenho o bispo preto, de casas pretas. Então ele forçou o cara a empurrar o G6 primeiro para enfraquecer as casas pretas. E depois ele deu a diagonal para ele. Deus seja louvado, meu amigo. Tá? Deus abençoe. E aí vamos lá. O Guco jogou agora o rei E3 e ele não gosta muito, porque o lance correto, pessoal, a prioridade das brancas é criar objetos de ataque, alvos, tá? Pontos débeis na posição. O lance correto é um G4. G4 aqui é muito forte. Por quê? Fixa o peão H de H7 como uma fraqueza permanente.
Porque veja aqui, não tem peões, mesmo que ele jogar um H6, não tem peões defendendo ele. Então ele é uma fraqueza. Concorda comigo? E se ele jogar e empurrar H5, vamos supor, toma, tá com peão banguela. Poxa, Hugo, mas você também tá com peão banguela, mas calma lá. Veja que todos os meus elementos todas as minhas peças e peões estão em casas escuras. O cara tem o bispo de casa clara, então isso aqui é um bispo fantasma. Agora, eu que estou de brancas, tenho os dois bispos das duas cores. Então eu ataco de tudo quanto é lado, tá? O bispo voa para tudo quanto é lado, tá? É aí que a gente entende por que o bispo tem esse risquinho aqui, ó, no design dele. Aí você fala assim, ué, por quê? Porque, não entendi. Lógico, aerodinâmica. Hugo, mas por que aerodinâmica? Porque ele se move em alta velocidade. Voltando, me recompondo. Então, veja que fixaria o peão de H7 como uma fraqueza. Então, G4 seria muito forte. Mas ele jogou o rei E3, tá? Então, o resumo da ópera é o seguinte. Ele diz assim, ó, uma fraqueza só não é o bastante para ganhar. Você tem que criar duas fraquezas. Então ele já tem um par de bispos como vantagem, ele quer uma outra vantagem. Ele queria o peão de H7 fraco, né? O peão H, né? Mas vamos lá. Rei E7 também é duvidoso, porque ele tinha que ter visto isso daqui, ele tinha que ter jogado um F5 ou um H5, porque o cara não tem mais o G4, tá? Esse G4 aqui, ele enche o saco, cara. Ele enche o saco. Bispo C3 de novo, o Guco não gostou. Bispo B5 de novo, ele não gostou. E aí ele veio. Aí ele falou assim, ufa, até que enfim eu encontrei, né, o plano correto. Rei E8, rei D4, bispo E2, atacou o peão, G5 e agora, gente, fixou H7 como uma fraqueza permanente. Ele não tem nem esse, tá? Porque veja que se esse bispo vier para cá cortando o rei, ó, o rei não vem porque essa diagonal está cortada, ele pode empurrar esse peão, né? Esse cara não pode avançar porque ele vai tomar e vai promover. Então o G5 foi muito forte também. Então vamos lá. Jogou o G5, rei E7, bispo B4, cheque, rei E8, A4 avança, bispo D1 ataca, A5, maravilha, bispo volta para E2, bispo C6 crava o cavalo, rei D8 descrava, bispo D5, rei volta para E8, cavalo volta para C6 cravando, rei D8. E aí vamos lá. Veja, o que você jogaria de brancas agora, pessoal? Também é muito fácil, né? Veja que a posição das brancas é vencedora aqui. Olha como que o cavalo está escravizado e esse bispo é um pamonha, não faz nada. Ó, quais casas que sobraram para o cavalo? Ó, ele não tem. Ele não tem. Ele não tem. E ele não tem. Não tem nenhuma casa. Só sobrou essas porcaria aqui, ó. B8 e F8 para ele. Tá? Só sobrou essa merda. Analisa bem isso, tá? Então esse cavalo aqui, ele não vale o que o gato enterra. O rinoceronte, que virou um elefante, um peso morto, tá? Então o lance é bispo D6. Agora tirou as últimas duas casas.
do rinoceronte, ó. Ó, olha só como esse cavalo tá um lixo, tá uma merda. Olha só, gente, agora não tem mais casa nenhuma pro cavalo. Rei E8, bispo D5, F6, vai tentar um esperneio. E agora essa partida está no final, pessoal. Qual que é o plano de vitória aqui das brancas? Lembre-se agora, lembre-se de algo que é muito importante, que o Boris Luco falou, que é o seguinte, foi dito pelo Bronstein, o David Bronstein, foi o escritor daquele livro de Zurique, 1953, famoso Zurique, que foi o maior torneio de candidatos da história do xadrez. O Bronstein falou o seguinte, que uma das vantagens para quem detém o par de bispos é que você pode trocar um deles no momento crucial, tá? Então, lembre-se disso. A vantagem do par de bispos é que na hora certa você pode trocar um deles. Então, dito isso, o lance foi bispo C4. Olha que lance legal. Por quê? O bispo tem que tomar, porque se o bispo joga outra coisa, tá caindo A6 e o peão passado vai promover. Tá vendo só? Que coisa, hein? Então o cara falou o quê? Morto por 1, morto por 1000, né? Tomou. Bispo por C4. Rei por C4. F por G5. F por G5. E as pretas abandonaram porque estarão em zugzwang. Ou seja, qualquer lance perde. Ou perde material. Nesse caso aqui perde a partida, né? Por quê? F por G5, F por G5. O que o cara vai fazer aqui? Ó? Vamos analisar essa posição, pessoal. Se ele jogar Rei F7, por exemplo, Rei D5 e ele está em zugzwang. Viu só? Por quê? Por que ele está em zugzwang aqui, gente? O que ele tem para fazer? Ele não tem essa casa, tá? Qualquer lado que ele for, tanto aqui quanto aqui, ou para cá, o rei vai entrar. Veja que o cavalo não tem para onde ir. Olha que bispo desgraçado. Esse bispo é um demônio escravizando o cavalo. Olha aqui, olha a diagonal do bispo. Esse cavalo vai para onde, gente? Vai para onde? Não tem casa, o cavalo não tem casa para ir. Viu só? Cavalo perto do canto. Aqui o cavalo só traz desencanto mesmo. Isso aqui tá um inferno, né? E aí? O rei não entra, né? Porque agora, depois desse lance aqui, o cavalo vai pro beleléu, né? E vai promover o peão. E se caso ele jogue... estava aqui, né? Caso ele jogue, ele não tem outro lance, gente, não tem. Aqui vai tomar e vai promover, não adianta, não adianta. Então ele está em zugzwang mesmo. Se ele vier para cá, a mesma coisa, né? Para cá, a mesma coisa. Vai vir para cá, eu entro. Se vier para cá, eu entro aqui. Desculpa, estava assim. Vou tomar, porque o rei não consegue, ó. Ó, tá vendo só? O rei não tem essas duas casas, mas aqui ele não tem essa também. Olha que saco. Então ele perde tempo, ele perde tempo. Ele vem para cá, eu entro aqui. E agora vai perder o cavalo da mesma maneira. Olha como que o zugzwang funciona, pessoal. O zugzwang funciona dessa forma, né? Qualquer lance é a vez das pretas jogar, mas é uma merda.
porque as pretas preferiam que fosse a vez das brancas, que seria melhor se fosse a vez das brancas. Então o Zugzwang é o inferno, né? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Esse livro aqui, ele fala muito sobre contra-jogo, problemas no centro, iniciativa. Tem uma partida falando sobre iniciativa que eu achei fascinante, casas fracas, enfim, peças maiores, até psicologia, coordenação de peças. Então esse livro aqui é sensacional. Tem um artigo dele só da catalã, que eu quero trazer ideias gerais da catalã, porque eu jogo catalã. E da siciliana também. Um beijo na sua alma e até!